Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal. O tema da semana é PNL. Para iniciarmos, precisamos fazer uma afirmação para diferenciar PNL de neurociência, porque PNL não é neurociência. A PNL, ela surgiu no início dos anos de 1970, na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Ela é fruto dos estudos do professor John Grinder e de seu aluno Richard Bandler. Compreendida como ciência por alguns e como um apanhado de técnicas e de métodos por outros, a PNL ela se sustenta em técnicas como a ancoragem, como o mapeamento e as metas de modelo ou de espelho. Nesses quase 50 anos, ela tem evoluído bastante. Passou por algumas fases que têm conferido a ela uma maior estruturação do método e uma sofisticação das técnicas, o que tem permitido uma minimização dos preconceitos que diversas ciências tiveram logo no início, no surgimento da PNL. A PNL atualmente ela é considerada por alguns dos profissionais da área de coaching como fundamental e indispensável na metodologia de desenvolvimento para a vida pessoal e profissional. Ela também tem sido utilizada pelos setores de recursos humanos da empresa, de diversas empresas, por se entender que em tempos como os atuais, com tantas tecnologias, informações, os gestores precisam de equilíbrio e autoconhecimento. E também precisam resolver traumas que possam inibir as suas competências. E assim eles possam entregar todas as demandas que as empresas esperam deles, sem abrir mão da qualidade de vida. Para compreendermos um pouco mais sobre o PNL, a sua aplicação e os casos em que ela pode apresentar resultados para atender às expectativas tanto expectativas pessoais como profissionais, eu recebo Gilmar Barros, um profissional da área, gerente de projetos, uma pessoa extremamente capacitada para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a programação neurolinguística. Eu sou Ronaldo Souza e você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão de empresas, sempre dando voz aos profissionais que atuam aqui na região. Gilmar, muitíssimo obrigado por você ter aceitado aí o nosso convite e poder vir aqui nos ajudar a compreender um pouco mais desta metodologia tão útil nesses tempos atuais, mas tão pouco compreendida por muitos. Seja muito bem-vindo. Ronaldo, muito obrigado pelo convite que você me fez. Eu me senti bastante honrado, tenho acompanhado o seu canal e visto e ouvido as diversas entrevistas que você tem feito com profissionais qualificados, por isso eu me sinto honrado. Eu agradeço muito pelo convite. Você vem somar a esse time de grandes profissionais que têm me ajudado aqui a difundir e a compartilhar conhecimento. Mas, Gilmar, normalmente eu gosto aqui de começar o meu bate-papo sempre ofertando ao convidado a oportunidade para ele se apresentar, falar um pouco mais sobre sua trajetória profissional, sobre a sua jornada como indivíduo e como um profissional. Por favor, fique aí com a palavra é sua. Bom, Ronaldo, eu iniciei a minha jornada, especialmente profissional, como desenvolvedor de software numa empresa de varejo enorme chamada Ponto Frio. Eu comecei como desenvolvedor de software, era muito focado no código, mas quando eu fui promovido a arquiteto de software, eu vi a necessidade de conhecer um pouco mais como funciona a mente das pessoas, porque era uma pessoa muito introspectiva. Então, eu comecei a estudar
e eu cheguei a conhecer a PNL, a Programação Neurolinguística. Eu fiz vários cursos e hoje eu sou Master Practitioner em PNL. Além disso, sou coach e tenho algumas pós-graduações, tanto na área de projetos, que é o que eu sou especializado e trabalho hoje, mas também em gestão estratégica de pessoas e um MBA em gestão estratégica de empresas. Tudo isso tem ligação com lidar com pessoas. E lidar com pessoas envolve você conhecer como funciona a mente dessas pessoas. Por isso, eu sou bastante curioso nesse assunto e tenho estudado e até estou dando aula atualmente nesta área. É sempre muito instigante, né, Gilmar? Quando eu ouço aqui as apresentações dos meus convidados, eu fico extremamente estimulado a, a cada vez mais estudar e a buscar conhecimento, porque a gente vê que as pessoas bem-sucedidas profissionalmente, elas estão abrindo seus leques de conhecimento, tendo conhecimentos complementares e conhecimentos variados que, no final, soma-se para se tornarem bons líderes. E eu falo de líder sem necessariamente de falar de cargo, certo? Mas para ser bons líderes, a gente precisa, né, desse conhecimento tão eclético, né, tão variado. Ronaldo, eu inclusive digo o seguinte, se uma pessoa conseguiu fazer uma coisa, você também pode fazer. Se uma pessoa alcançou determinada posição, você também pode alcançar. Depende do seu desejo e da sua determinação. E, obviamente, de técnicas para você alcançar esse resultado. Por exemplo, hoje, eu, além de trabalhar dando aula de programação neurolinguística, eu também dou aula de marketing digital. E, como você sabe, gerente de projetos. Isso tudo por quê? Porque eu determinei que gostaria de aprender aquilo e aprendi. Né? E existem técnicas para isso. A PNL, por exemplo, é uma ferramenta muito boa para isso. Você falando aí, né, que se uma pessoa é capaz, outra é capaz, né, de fazer o mesmo, é bem o fundamento, digamos assim, o fundamento principal da PNL. Mas, Gilmar, hoje em dia, né, a gente vê muito que nessa questão de formação profissional se exige autoconhecimento. Todo mundo precisa se autoconhecer para poder se tornar um bom gestor, para poder saber desenhar suas trilhas de conhecimento, para poder desenhar o seu trajeto profissional. Eu queria que você falasse um pouco mais se existem técnicas ou métodos para que uma pessoa possa promover o seu autoconhecimento. O que é que você destacaria nesse sentido? Bom, uma excelente pergunta essa que você fez. E é curioso que se você perguntar para uma pessoa quem você é, ou fale dos seus defeitos ou das suas qualidades, muitas pessoas vão ter dificuldades para poder falar isso. Isso significa que essas pessoas não se conhecem. Porque autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Então, tem várias pessoas que não vão saber responder a essa pergunta. Mas é fundamental que o indivíduo se autoconheça, porque isso é que vai fazer com que ela alcance os objetivos que talvez ela queira na vida. Se ela não se autoconhecer, ela pode se autossabotar. Eu gostaria de contar uma história rapidamente para entender a necessidade da pessoa se autoconhecer. E essa é uma história verídica, apesar de parecer um pouco anedótica, mas ocorre o seguinte: um homem ele foi até um psiquiatra reclamando que ele estava brigando muito com a esposa. Toda vez que ele chegava em casa do trabalho, ele brigava com a esposa. E o psiquiatra, depois de ouvir bastante, ele recomendou para o homem fazer o seguinte: antes de você ir para casa, toda vez você passe numa lanchonete e coma uma coxinha. Depois você vai para casa. E o homem, embora não entendeu muito bem, ele foi e fez isso. E não é que
acabou a briga com a mulher. Mas qual era a mágica disso? É que o psiquiatra detectou que esse homem, e isso acontece com muitas outras pessoas, ele se irritava muito quando ele estava com fome e estava cansado. De modo que, ao comer a coxinha, a fome desaparecia e a irritação também. Então, ele não se conhecia, não sabia que ficava irritado, ele não sabia que aquele sentimento que ele estava tendo com a esposa dele, fazia ele brigar, era, na verdade, fome, era cansaço. Então, o autoconhecimento é muito importante. Agora, você me perguntou quais seriam as técnicas. Existem inúmeras técnicas. Na verdade, existem até testes para fazer com que a pessoa se autoconheça. Por exemplo, o teste que foi desenvolvido por Carl Jung, um psicólogo do passado, e que foi depois continuada por outros psicólogos, que é o teste das 16 personalidades, o MBTI. A pessoa pode fazer esse teste. Mas eu digo que a melhor ferramenta para a pessoa se autoconhecer é ela analisar os seus próprios pensamentos. Porque é de um pensamento que vai gerar um sentimento. E de um sentimento, um comportamento. Então, se a pessoa tem um pensamento tal que faz ela ficar nervosa ou faz ela perder o controle, então ela precisa trabalhar o pensamento. Mas é óbvio que isso não é fácil. É necessário que a pessoa anote esses pensamentos ao longo do período. Bom, mas para não ficar muito extensa essa resposta que eu estou falando, o fato é, existem inúmeras ferramentas para se autoconhecer, mas a que mais é efetiva é você conhecer os seus próprios pensamentos. Quando você conhece os seus próprios pensamentos, que você tem esse domínio do autoconhecimento, quais são os benefícios mais facilmente percebidos, Gilmar? Aí eu vou contar uma história, uma metáfora para você poder entender. Uma metáfora não, uma comparação para você poder entender. Imagine uma mulher que no pensamento dela, o marido dela atrai. Ou seja, ela pensa que o marido dela está traindo ela. Então, quando o marido vai para um trabalho, e se ele demora, por exemplo, meia hora para chegar em casa, ela já fica com um pensamento na mente dela, pensando que o marido dela está traindo. Então, quando o marido chega em casa, ela então vai ficar muito nervosa com ele, não vai recepcioná-lo de uma maneira mais alegre. Agora, vamos pensar numa pessoa que não tem esse pensamento. Ela, embora talvez o marido até faça isso, mas ela pensa de forma positiva em relação ao marido. Quando o marido atrasa do trabalho e chega em casa, ela, na verdade, pensa para ele, fala para ele, puxa, o que aconteceu com você? Fiquei preocupada com você, ao invés de estou com raiva de você. Então, perceba que um pensamento, eu sou ciumenta, vai gerar um comportamento agressivo. Um pensamento, eu amo meu marido, eu respeito ele, eu não desconfio dele, eu não sou ciumento, vai gerar um outro comportamento. Então, se a pessoa tem um conhecimento de como funciona a mente dele, especialmente a questão do pensamento, o comportamento dele vai se alterar ao longo do tempo. Não é fácil, mas é uma ferramenta eficaz. Você falando aí, então, fazendo aqui um transporte para a área empresarial, um profissional que se conhece, ele sabe, inclusive, né, dominar os seus sentimentos negativos e ter inteligência emocional para lidar com as dificuldades do dia a dia. Exato. Então, por exemplo, se alguém vem e dá um feedback para ele, ou seja, fala que o trabalho dele não está bom, ou que ele precisa melhorar em alguma coisa, se ele tiver um pensamento positivo em relação a receber feedback, ele jamais vai ficar pensando mal daquela pessoa. Mas quem é esse que vem aqui me dar esses conselhos, vir falar comigo dessa forma? Tá? Ele não vai pensar assim, ele vai pensar assim, se ele tiver um pensamento diferente, fazendo então a analogia para o ambiente corporativo. Ele vai falar, puxa, que bom que tem um indivíduo que veio
dizer para mim que eu preciso melhorar nisso e naquilo. Assim eu posso crescer, assim eu posso me desenvolver, assim eu posso deixar de lado aquilo que eu estava fazendo de errado, vou alcançar meus objetivos, porque tem alguém que pode me orientar. Então, veja como o pensamento é importante também no ambiente corporativo. É bem na linha do mindset de crescimento que a Carol Dweck defende tanto. Mas, Gilmar, Exato. vamos entrar aqui, né, no nosso tema mesmo aqui da PNL. Eu queria falar aqui para vocês, né, levar para a nossa audiência, né, que a PNL, né, que, como eu falei na introdução, ela, durante esses quase 50 anos, ela sofreu, né, muitas discriminação e que atualmente ela tem sido reverenciada aí pelos coaches, que a defende como uma tarefa, como uma técnica, né, muito importante para o desempenho do trabalho desses coaches, com aplicações, né, para os desenvolvimentos dos profissionais, dos clientes dessas pessoas. O que houve? Como é que você explica, como é que você justifica essa mudança daquela parte que muita gente até achava, que eu vou usar um termo um pouco mais pesado, né? Achava até que PNL era charlatanismo, e hoje as pessoas reconhecerem que é uma técnica que de fato tem a oferecer e a contribuir com o desenvolvimento do ser humano. Bom, isso é natural. Toda coisa nova, a PNL começou na década de 70, então tem pouco tempo até os dias de hoje. O fato é que a PNL, ela, como, por exemplo, vamos pegar o caso de Freud. Freud, ele foi o pai da psicanálise. Mas quando ele iniciou esses estudos, ele começou a apresentar esses estudos, também não foi aceito. Né? Inclusive, em palestras, Freud era agredido. Algumas pessoas jogavam coisas no Freud no momento da palestra, gritavam contra ele. Mas hoje, psicólogos e psiquiatras utilizam a psicanálise para tratar seus pacientes. E é uma técnica reconhecida e com um tempo aprimorada. A PNL ocorreu a mesma coisa. Tá? Quando John Grinder e Richard Bandler iniciaram esse trabalho, né, com a PNL, eles, a princípio, as pessoas achavam que era charlatanismo. As pessoas não achavam que era algo que realmente funcionasse. De fato, até hoje existem pessoas que dizem que não funciona. Mas é importante entender que a PNL surgiu, não foi exatamente o John Grinder e o Richard Bandler que inventaram a PNL. Eles apenas reuniram uma série de informações que já existia, desenvolvida por psiquiatras e por psicoterapeutas, como, por exemplo, a Virginia Satir, também o Milton Erickson. Então, uma série de outros psiquiatras e psicólogos que trouxeram essa técnica, e o Richard Bandler, observando esses indivíduos, ele reuniu, e não só o Richard Bandler, o Steve Andreas, o Robert Dilts e outros que desenvolveram a técnica até os dias de hoje. E por que os coaches utilizam? Porque, na verdade, o coach surgiu da PNL. Infelizmente, existem muitos coaches, né, e aqui não estou fazendo uma crítica direta a todos os coaches, mas existem coaches que são formados no final de semana, por exemplo, e não entendem nem de PNL, e nem sabem a origem do coaching. Né? O coach saiu da PNL, né, com técnicas da PNL. E o coach não é PNL, mas se utiliza de técnicas da PNL. Então, por isso que hoje, digamos assim, com o advento do coaching no Brasil e no mundo, né, se espalhando pelo mundo, a PNL foi junto e reconhecida. Mas ela não é só reconhecida no ambiente de coaching, é reconhecida por psicólogos e psiquiatras também. Eu fiz essa consideração na introdução, né, que algumas empresas, né, alguns setores de recursos humanos, eles têm ofertado o conhecimento da PNL para os gestores, para que eles possam se utilizar de técnicas para tirar o melhor do seu time, para poder
conseguir montar times que sejam mais eficientes, que possam fazer entregas melhores de acordo com as necessidades da empresa. Exatamente. Você vai encontrar, inclusive, você vai encontrar diversos coaches, né, dentro de empresas, vindo do setor de RH ou de DHO, que vão ajudar esses times a se desenvolver. Ou mesmo o gestor, ele aprendeu o PNL ou aprendeu o coaching, né, e aí, então, ele ajuda o seu time. Eu posso dizer o seguinte, como é que você pode ajudar o seu time a se desenvolver? E a PNL ele tem diversos pressupostos, que são, digamos, pequenas verdades, né, entre aspas, crenças da PNL, no qual você se baseia. Uma delas é o mapa não é o território. Como é que isso pode ser utilizado no ambiente de um time, etc.? Isso significa o seguinte, cada indivíduo, cada pessoa tem um mapa da realidade, né? Porque a PNL, segundo o Richard Bandler, é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Ou seja, nós temos na nossa mente aquilo que a gente acha que é a realidade. Nós temos um ponto de vista da realidade. O outro indivíduo, tem um outro ponto de vista sobre a realidade. Então, se eu entendo que os mapas não são iguais, e se eu entendo que o mapa não é o território, eu vou entender que eu nem sempre tenho razão. E, portanto, eu vou ouvir o outro. Ouvir o outro significa que você dá a oportunidade para aquela pessoa apresentar o seu ponto de vista. E, em conjunto, daí o time, né, em conjunto, chegarem a uma solução, a um objetivo. Então, agora, se a pessoa não tem esse conhecimento, ela não acredita, ela não põe em prática que o mapa não é o território, ou seja, aquilo que está na mente de cada um, o mapa da realidade, não é a realidade, não é a verdade total, né? Nem todo mundo carrega a verdade plena. Então, se a pessoa não tem isso, ela não consegue trabalhar em time. Mas se ela tem esse conhecimento, ela vai poder trabalhar em conjunto. Essa é uma das aplicações da PNL, poderia citar outras aqui. E se ela não tem esse conhecimento, ela pode desenvolvê-lo tranquilamente, não é isso, Gilmar? Sem dúvida, porque, conforme eu disse, a PNL ela diz que você pode aprender, você tem todos os recursos dentro de você para aprender o que você desejar. Basta que você queira desenvolver essa habilidade, para que você libere todos os recursos que está dentro de você. Todas as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa e aprender qualquer coisa. Um outro ponto que eu gostaria de destacar em relação à PNL e a times e a pessoas é o seguinte, que a PNL tem um outro pressuposto que diz que o responsável pela comunicação é você, né? Cada indivíduo é responsável pela comunicação. Significa que se a outra pessoa não demonstrou o comportamento que você esperava, né? Digamos que você é um gestor e você fala para aquela pessoa fazer determinada coisa e ela não faz o que você falou, significa que a sua comunicação não está atingindo aquela pessoa. Por quê? O resultado da comunicação é a atitude que a pessoa vai ter. Então, se a atitude que ela está tendo não é a que você esperava, significa que a sua comunicação não está sendo efetiva. Então, veja como a PNL também entra nesse aspecto, porque, lembre-se, programação neurolinguística, né? Envolve linguagem, linguística. E como você fala com a pessoa e como que essa pessoa entende o que você está falando e, portanto, age concordemente. A PNL é simplesmente fantástica também nesse aspecto. E sempre que fala de comunicação, né, eu sempre gosto de enfatizar que a fala, a palavra, é a menor parte da comunicação, né? É porque você, a sua entonação, ao seu comportamento, o que o seu corpo está dizendo, tudo isso interfere na comunicação e promulga, né? Ela ajuda você a dar o seu recado de forma clara e objetiva.
Exatamente. Brot, a PNL, uma das bases da PNL é a hipnose ericksoniana. Milton Erickson, foi quem trouxe a hipnose para dentro do consultório, né, para tratar aspectos de saúde. Antes, a hipnose, por exemplo, era tida como charlatanismo também, assim como a PNL, e também era tida como bruxaria ou coisas assim de outro mundo. Né? Depois, que com o estudo, né, dessa área se aperfeiçoou, percebeu-se que, na verdade, a hipnose é algo que todo ser humano tem. Né? Cada ser humano tem momentos de transe. Né? Por exemplo, quer ver? Você está dirigindo. Se você está dirigindo indo para um determinado local, conforme você está dirigindo ali, você nem percebe muitas vezes as coisas que passaram por você. E você chega em casa e nem lembra o que você viu. Outra coisa que você não lembra é quantas vezes você passou a marcha, ou você apertou o freio, ou o acelerador, ou algo desse tipo, se seu carro for a marcha, né? A marcha se não for automático. Mas, de qualquer forma, quanto você acelerou ou você freou. Por quê? Porque essas coisas foram feitas automáticas, num momento de transe que todos nós temos. Milton Erickson trouxe isso, mas ele fez mais. Ele hipnotizava a pessoa através de palavras. Né? Por isso, é hipnose conversacional. A PNL tem essa base, a parte de linguística tem muito de Milton Erickson, obviamente de outros linguistas, mas de Milton Erickson. Então, de tudo isso que eu estou dizendo é o seguinte, que ao aplicar essa técnica no ambiente de trabalho, você entende que o que você fala, a forma como você se movimenta, o inconsciente da pessoa está preparado para perceber aquilo que você está falando, o tom que você está falando, se você é sincero, se você não é. A hipnose revela isso, e a PNL também. Você falando aí um pouco de transe, né? Eu estava aqui pensando no conceito de flow, né? Que a psicologia positiva diz, né? Que é meio que você entra num transe ali, que você se dedica de tal forma a um trabalho, a uma atividade, que você esquece do tempo. O tempo passa e você não percebe, porque você está tão absorvido por aquele momento de trabalho, de criação. Exato. Nós, por exemplo, agora, nós entramos num flow, né? Estamos aí num fluxo de conversa que o tempo já passou, está passando, né? Bem rápido, provavelmente, estou olhando até aqui, e a gente se conectou de tal forma que o tempo vai passando. O flow é exatamente isso, é um fluxo, né, da minha mente com a sua mente numa troca. Ô, Gilmar, a gente tem mostrado, né, aí que a PNL, na evolução dela, ela tem, como a gente já vem falando aqui, se mostrado como uma alternativa muito viável para o desenvolvimento das pessoas, né? Porque ela traz consigo, né, algumas soluções que são muito ágeis, elas são muito rápidas, até para você poder tratar questões complexas, né, desde que aquela pessoa que está se predispondo a um atendimento, né, usando que se usa os métodos da PNL, que aquela pessoa se predisponha a aprender e a mudar o seu comportamento. Queria que você me explicasse aí de forma simplificada aí, porque a PNL, de fato, é uma dessas questões complexas que a gente precisa simplificar cada vez mais. Como é que ela pode ser aplicada para o desenvolvimento do, de um time, assim, como um gestor? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouco, porque eu acho que esse tema especificamente ele é muito importante para a nossa audiência, né? Então, as pessoas, como elas podem usar as técnicas da PNL para poder melhorar o time delas. Vou falar bem rapidamente, por exemplo, como um gestor pode ajudar um time. Há um conceito na PNL chamado rapport, que é o quê? É você se portar de uma forma que espelhe a outra pessoa. E da maneira que você espelha a outra pessoa, o indivíduo olha para você como se estivesse olhando para ela mesma. Então, quando você
espelhe a outra pessoa ao conversar com ela, você vai acelerar o flow que nós acabamos de falar aqui. E aí, então, você consegue transmitir para esse indivíduo, lembra que eu falei da questão da comunicação anteriormente? Transmitir exatamente o que você quer que o time faça e como que aquela pessoa quer se desenvolver, à medida em que o rapport se estabelece e o flow, o fluxo entre aquela pessoa, a mente daquela pessoa e a sua se estabelece. Então, uma técnica importante é o rapport, né, com o flow. E a outra que eu falei é a questão da comunicação efetiva e dos pressupostos. Existem muitos pressupostos que podem ser apresentados e eu falei de alguns anteriormente. E aí a gente falando sobre tudo isso, me vem aqui à mente, né? E se alguém aqui, né, quiser procurar estudar um pouco mais sobre PNL, entender um pouco mais sobre PNL, a pessoa tem que ter todo um cuidado de buscar uma instituição, um profissional que, de fato, tenha um bom embasamento, uma boa formação para que ela possa se beneficiar dos ensinamentos, né, das metodologias da PNL. Isso. Como eu disse, existem diversas pessoas que fazem cursos de final de semana e, às vezes, começam a adotar certas técnicas, até mesmo questionáveis, e dizem que aquilo ali ou é coaching ou é PNL. Então, eu recomendo que as pessoas que estiverem interessadas, obviamente, na internet, você vai fazer uma pesquisa, você vai encontrar inúmeros livros que vão te dar uma base em PNL. Agora, se você realmente quer fazer um curso, aí eu recomendo algumas instituições. Por exemplo, você pode entrar no site do Golfinho, né, que é golfinho.com.br. Lá eles são especialistas em PNL. Ele tem diversos cursos sobre esse assunto. Eu também dou cursos de PNL para uma instituição, é um curso online, ele acontece anualmente. Você pode encontrar diversas ferramentas, diversos livros e até sites especializados nisso. Eu citei um aqui, não sei nem se eu poderia ter citado, eu não estou ganhando nada com isso, né, com o Golfinho, mas é um que pelo menos eu acho que é confiável. Mas você vai ganhar o agradecimento e colocar mais profissionais capacitados que possam realmente respeitar o nome da PNL no mercado. Eu sei que ela existe uma base, que ela não foi mudada a base, mas a gente ganhou em sofisticação de metodologias. Você poderia, para a gente aqui já está chegando no final aqui, falar um pouquinho sobre isso? Então, a PNL, como você falou, a base da PNL não mudou. Foram apenas uma série de pessoas que foram acrescentando elementos à PNL. Lembra-se que a PNL começou com a observação de alguns terapeutas. Por exemplo, ela começou com a questão da modelagem, você modelar o indivíduo. Você olha para alguém e você vê, eu consigo fazer exatamente o que esse indivíduo faz e conseguir os resultados que ele quer, através da observação daquela pessoa. Mas ela não parou por aí. Ela entrou em assuntos de modalidades, submodalidades, por exemplo, o sistema VAC que nós temos, né, que é a visão, a audição, e também o sistema sinestésico, que é o que a gente tem hoje. Então, ele avançou para esse lado, mas também linha do tempo. Então, existem diversos autores que trabalharam essa questão. Por exemplo, você pode encontrar o White Woodsmore, que fala sobre a questão da linha do tempo, o Robert Dilthey, que trabalha com a PNL sistêmica, o Steve Andreas, vários autores que você pode anotar. Então, Steve Andreas, Robert Dilthey, o White Woodsmore. Então, esses são os autores que eu recomendaria para você ler, para você ver a evolução da PNL até os dias de hoje. A gente não tem muito tempo para falar, eu gostaria muito de me aprofundar nesse ponto, para explicar o que é a PNL sistêmica, o que é submodalidade, né, e modalidade, o que é uma série de outros aspectos
da PNL, né? Mas o tempo não nos permite. Mas o mais importante aqui, Gilmar, e é assim o que eu sempre digo, é a gente poder ofertar uma possibilidade. E aquelas pessoas que tiverem interesse, elas poderem se aprofundar, né, no tema e estudar, e que a PNL possa entrar na trilha de formação daquela pessoa. Então, assim, a gente tá aqui muito mais para provocar, para poder levantar essa bola para as pessoas. Mas a gente está chegando já ao final, Gilmar, e eu queria te fazer aqui uma pergunta aqui para a gente encerrar. Hoje, o que é que te motiva? O que é que te faz vibrar profissionalmente? O que me faz vibrar profissionalmente é estar no meio de pessoas, poder observar o comportamento dessas pessoas e, através de uma contribuição minha, poder fazer uma troca com esse indivíduo, ou com essa pessoa, com essa mulher, ou com esse homem, através do que eu acumulei ao longo do tempo. Eu não costumo muito falar com as pessoas, olha, eu sou formado, eu sou Master Practitioner em PNL, olha, eu fiz cursos de psicologia positiva. Eu não costumo ficar falando disso, porque é uma das coisas que a PNL fala sobre isso. Você não pode querer ser superior a outra pessoa, porque todos os indivíduos são iguais, tá? As pessoas têm capacidade de aprender o mesmo que você. Então, o que me motiva hoje, sem dúvida nenhuma, é estar no meio de pessoas e poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu acumulei ao longo do tempo, mas, ao mesmo tempo, na troca, aprender com elas. Por exemplo, a experiência que eu estou vivendo agora, né, vim do sul do país e vim para o nordeste do país, no qual eu, sem dúvida nenhuma, estou muito feliz pela situação rica que ela está me proporcionando, em aprender certas coisas, a observar coisas que eu achei que já tinha sido superado, mas percebo que ainda continua. Isso tudo é um desafio que me estimula. Gilmar, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo. Né? Muito feliz, né, de poder ter contado aqui com você para a gente falar de um tema tão estimulante, porque eu acho assim a programação neurolinguística é um tema estimulante, muito mesmo. Então, muitíssimo obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu que agradeço a você, Ronaldo, e estou à disposição toda vez que você desejar me convidar, eu virei com um imenso prazer. Eu agradeço muito pelo seu convite. Pessoal, esse foi Gilmar Barros, um profissional aí extremamente experimentado, conhecedor da programação neurolinguística, que veio nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, entender a sua aplicação dentro do universo empresarial e como cada um de nós podemos nos beneficiar dessas técnicas e dessas metodologias se a gente for beber numa fonte segura, numa fonte certa. Se você gostou, compartilhe, indique para um amigo e faça com que mais pessoas possam entender de PNL e de como isso pode beneficiar a sua vida profissional. Muitíssimo obrigado e até a próxima.